sim, gente, enfim ele está aqui. Ele voltou. E dessa vez com um episódio com seu nome. E aí, gente, estamos com mais uma análise de Demon Slayer. E o episódio começa onde terminou o outro. Que é meio que o Tanjiro terminando de usar a Hinokami Kagura meio que no creme para acabar com o Emu. Que dá mais um grito que com certeza lá de Colombo eles vão ouvir. E aí, família Madrigal? Bom, o Tanjiro ainda não está bem na barriga porque ele foi perfurado, mas ele lhe garante que não vai deixar ninguém morrer. O Kren cromba e claro que todo mundo cromba. Bom, o Inosuke já preocupado, meio que vai ver o Tanjiro e ele fala que já veio Vapivup na carne daquele demônio. Bom, o Tanjiro meio que fala que está bem, mesmo não estando, e meio que pede pro Inosuke meio que ajudar os outros. E também o Tanjiro pergunta se o maquinista tá bem, e meio que o Inosuke, por mim? Deixa ele aí! O Inosuke é o Inosuke, ele meio que ele quer que o maquinista não se mova mais, mas meio que o Tanjiro fala que ele já foi punido o suficiente hoje. Bom, e o Inosuke, vendo que o Tanjiro estava bem machucado, ele decide ajudar, já que na mente dele, como líder, é obrigação ele atender aos pedidos dos seus subordinados. Meio que o Inosuke já está se desenvolvendo mais em sociedade e em questões de empatia. O Tanjiro é meio que a ponte do Inosuke para se encaixar na sociedade. E a gente vê esse progresso nesse episódio. E depois meio que o Inosuke fala que ele vai arrancar o cabelo do maquinista e meio que o Tanjiro, não. E aí que nós vemos meio que eu considero a parte mais chata do filme, que é a morte do Emu. Na verdade é meio que o Emu morrendo. O Emu fica assim eu não consigo me regenerar. Vou morrer? Isso é um absurdo. Meu plano foi um fracasso. Depois de todo o esforço que eu perdi, a culpa foi dele. É claramente que ele estava culpando o Rengoku. Ele meio que culpou o Rengoku, que mesmo sendo 200 passageiros, meio que o Rengoku conseguiu salvar todos. E também ele culpa o Zenitsu por ser rápido. Também ele culpa a Nezuko porque ela não é uma Oni, porque ela devia estar no lado dele, não deles. Também ele culpa o Tanjiro, o Inosuke. E eu só esperando. Vamos, morre logo! Eu quero ver uma casa! E aí meio que o Emu falou uma coisa bem interessante na sua morte, pelo menos um pontinho positivo na sua morte. Que meio que os Onis, que são os mais fortes do Muzan, que morrem pela mão dos Hashiras, são os inferiores. Já os superiores nunca foram derrotados. E enfim, o Emu meio que já se evapora. Graças a Deus. Enquanto isso, o Tanjiro já respirando e vemos Rengoku-sen falando que ele dominou a concentração total constante, que é um primeiro passo para ser um Hashira. Talvez o primeiro dos 10.000 passos. E o Tanjiro fala que ele vai se esforçar. O Rengoku-san já percebe que o Tanjiro está sangrando pelo abdômen. Ele fala para se concentrar e melhorar a precisão da sua respiração e fazer seus nervos percorrerem todo o seu corpo. Assim ele encontrará meio que o vaso sanguíneo rompido. Bom, Tanjiro faz isso e meio que ele encontra dentro do seu corpo. E olha que isso. E agora meio que o Rengoku-san fala para ele fazer parar essa hemorragia com concentração. Bom, o Tanjiro meio que consegue fazer o vazamento de sangue parar. E o Rengoku fala que dominar a respiração irá permitir que ele faça um monte de coisa. Ou seja, a gente meio que estava enganado sobre respiração. Não é só inspirar e respirar. Respiração é capaz de fazer muita coisa. E olha que o Rengoku podia ser médico, ensinando as pessoas meio que a respirarem para assim meio que resolver esses vazamentos de sangue. O Rengoku fala que todo mundo tá bem, só tem alguns feridos, mas ninguém está gravemente. E meio que fala pro Tanjiro já descansar, enfim. Isso se ele não aparecesse. Rengoku e Tanjiro já sentem a atenção e finalmente ele chega!
Sim, gente! A casa! Ele já chega no modo Hulk pauleira. Ele meio que é o terceiro Lua superior do Muzan. E ele já chega tentando dar um soco na cara do Tanjiro. Mas Rengoku impede usando o Nobori Enten. E o cara, mó paz. É uma bela katana. O Rengoku meio que pergunta do porquê que o Akaza decidiu atacar o Tanjiro. Meio que o Akaza queria conversar com o Rengoku. E o Rengoku, o que temos para conversar? Eu acabei de conhecer e já te dei. E o Akaza também explica o motivo de que ele não gosta de humanos fracos. Que fica com nojo quando vê gente fraca. O Rengoku fala que eles têm padrões de valores bem diferentes. E meio que o Akaza tenta convidar o Rengoku para se tornar um Oni. E o Rengoku, não, obrigado. O Akaza já percebe que o Rengoku é um Hashira e seu espírito de luta é bem poluído. Bem polido. Chega perto do território da supremacia. O Akaza fala meio que do motivo do Rengoku não chegar perto do território da supremacia. É porque o Rengoku é humano. Ó, Akaza, deixa de ser racista. O Akaza fala que meio que os humanos têm prazo curto. E ele convida de novo o Rengoku para se tornar um Oni. Assim, o Rengoku pode continuar treinando por mais 300 anos. E o Tanjiro na sua mente meio que narra. De todos os Onis que ele conheceu, o Akaza tem mais cedo que Kikibutsu, que é o Muzan. O Rengoku fala que meio que essas coisas que acontecem com os humanos são enfermidades que mostram a beleza da vida. Que tudo é tão belo e precioso. A força não é um atributo apenas pro corpo. E fala que o Tanjiro não é fraco. Aí o Akaza já começa botando todos pra correr. Porque ele usa o Jutsu Shikitenkai. Hakai, Satsu, Hashin. E aí começa aquela trilha sonora do O Kikijutsu meio do Akaza é meio que um grande floco de neve. A gente acha que vai ser gelo, mas não vai ser gelo. Aí, Rengoku vs Akaza começa. O Rengoku vai com a sua espada e meio que o Akaza com seus punhos. A luta é tão incrível que nem o Tanjiro consegue acompanhar com os olhos. O Akaza também já convenceu no passado outros caçadores, mas meio que todos já recusaram. Que meio que mesmo estando meio que na mesma condição de ter dominado o caminho do guerreiro, meio que o Akaza não consegue compreender. Ainda que apenas os escolhidos podem se tornar Oni. Rengoku corta o braço dele, mas a regeneração dele é muito rápido. Akaza fala que ver pessoas com talento espetacular perecendo de maneira deplorável dói o coração dele. Aí o Akaza usa o Hakai Setsu. Kushiki! O Akaza meio que joga uma onda de pacto que é meio invisível e o Rengoku é aceitado nela. E meio que o Akaza continua lançando e o Rengoku se defende com a sua espada. Aí o Rengoku usa a sua quarta forma. no Uneri. Rengoku meio que chega à conclusão que meio que lutar à distância vai ser difícil, então ele decide se aproximar com a sua velocidade do fogo. Bom, o Tanjiro e Inosuke tentam ajudar o Rengoku como um Ku, mas não! Se você se mexer, a sua ferida vai piorar. Aí o Rengoku manda o Akaza de longe usando sua espada. Aí o Akaza já oferece mais uma vez pro Rengoku se tornar um Oni e meio que o cara fala: não! Já me recuso. E vou dizer mais uma vez, eu te dei. Aí ele usa a terceira forma, que é em Banjo. O Akaza estava igualzinho a mim. Maravilhoso, fabuloso. A luta é tão incrível que até o próprio Inosuke, que sempre acha uma barreira pra tudo, não acha uma brecha para antecipar na luta. Ele não consegue acompanhar os movimentos por causa das suas velocidades. Eles estão de outro nível. Mesmo que ele quisesse ajudar, o Inosuke sabe que só atrapalharia. Aí, luta vai, luta vem. O Akaza fala que continuar atacando ele significa estar na frente da morte. Aí,
meio que o Akaza ataca e rasga a testa do Rengoku. Rengoku usa o Shiranui. Ele usa o Nobori Enten. O Akaza dá um soco e deixa o Rengoku cego de um olho. Ele usa o Kien Banjo. Ele usa o Seien no Irenten, o Neren. E o Rengoku usa a sua quinta forma, que é o Enko, que é um tigre de fogo. E o Akaza usa o Hashiki. O Inosuke pensa que acabou, mas não. O Akaza se meio que se regenera. E o Rengoku meio que tá todo destruído. Ele teve a sua canela, parte da sua canela, costela quebrada e o seu olho metade cego. E o episódio termina aí. Aí há uma cena pós-crédito que meio que o Tanjiro chama o Rengoku. Rengoku! E o Inosuke, olhos esbugalhados! E o Rengoku só se levanta e o Tanjiro continuando chamando Senhor Rengoku! E o título do próximo episódio é Acenda o Fogo do Seu Coração. Ou seja, eles deixaram a melhor parte pro final. Estão deixando a gente sonhar! E meio que eu só me pergunto, será que eles vão adaptar meio que uma espécie de, como digamos, cenas pós-créditos, que meio que o filme deixou de adaptar? Porque meio que depois, meio que do confronto do Rengoku e do Akaza, meio que, alerta de spoiler, se vocês não quiserem, sair do vídeo imediatamente, se inscrevam no canal, deixa o like, se inscrevam, deixa o sininho. Meio que o Tanjiro visita a casa do Rengoku, e ele conhece seu irmão e o seu pai embriagado. Se adaptarem isso, eu ficaria muito emocionada. E depois desse episódio, vamos finalmente ter o arco do Distrito Vermelho, ou seja, eles vão pro bairro de um lugar que mora. Bom, é esse episódio. Se inscreva no canal, deixa um like e compartilha. Aqui é Manu Tobias.